Olá pessoal, bem-vindo a mais um Literatos. E nesse vídeo eu vou estar falando sobre mais um livro de filosofia, comentando a verdade sobre, mais um vídeo da série A Verdade Sobre. Nesse vídeo eu vou estar apresentando um livro do qual eu já fiz indicação e que eu acho extremamente necessário mostrar para vocês, mesmo porque é um livro que tem várias edições, é um livro bastante interessante e famoso e popular no mercado, de uma pessoa competente sobre o assunto, e é um livro indicado para iniciantes, né? No assunto, nesse tema, né? Então nós temos aqui, ó, o livro Iniciação à História da Filosofia, do Danilo Marcondes. Esse aqui foi um livro que eu já indiquei lá naquele vídeo sobre manuais de história da filosofia, e eu vou, mediante uma necessidade, estar comentando de uma maneira mais aprofundada sobre este livro excepcional, certo? Então, assim, nós temos aqui Danilo Marcondes, que é um camarada, um estudioso de história da filosofia sobre vários temas, né? Ele trabalha principalmente a questão da filosofia da linguagem, filosofia analítica, ética. Inclusive, eu tive a oportunidade de ver uma palestra dele, não cheguei a tirar uma foto com ele, mas eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Foi um tema, ética e o problema da acrasia, né? Do qual ele estava palestrando sobre este tema. E o Danilo Marcondes é um professor muito respeitado, conhecido e respeitado, e ele tem alguns livros, um dicionário básico de filosofia, ele tem textos de ética da filosofia de Platão a Foucault, e ele também tem textos sobre filosofia da linguagem, também pegando esse viés histórico da história da filosofia. Então, assim, a gente tem que pensar que o manual de história da filosofia ele nunca vai ser totalmente abrangente, ou seja, ele, por mais filósofos, pensadores, ele possa conseguir inserir, ele não vai conseguir colocar todos, mesmo porque existem filosofias que estão surgindo, pensadores que talvez a pessoa nem conheça, que está lá no cafundó do Judas, lá num buraco onde você nem sabe ou não tem acesso. E é impossível alguém ter acesso a tudo, a todas as informações sobre todas as ideias que estão sendo formadas. E mesmo que você conseguisse, isso também implica um outro problema, que é o problema do volume. Então, se você quer uma história da filosofia completa, se é que isso é possível, você vai ter volumes infinitos de livros, de volumes para concluir a história da filosofia. Por outro lado, também tem a profundidade de que você vai dar sobre um determinado tema, sobre um determinado autor, sobre um determinado assunto. E aí, obviamente, você vai falar assim, ele não se aprofundou tanto nesse autor, não abordou esse tema sobre este autor, e inevitavelmente o manual de história da filosofia vai falhar, por mais abrangente que ele seja. Aqui nós temos uma iniciação à história da filosofia. Então, assim, é para você que está começando, tendo o primeiro contato, a proposta inicial, mesmo um graduando que está ali no primeiro, no segundo semestre, porque uma pessoa que entra num curso de filosofia, não necessariamente ele domina a filosofia ou conhece a filosofia. Ele está ali, por mais que ele tenha lido anteriormente, eu me arrisco em dizer que é impossível isso. E aí você vai ter ali uma iniciação. Então, assim, esse livro aqui é primeiramente indicado para quem está entrando no curso de graduação, um curioso que quer estudar por si mesmo, uma pessoa lá, um estudante do ensino médio, né, que quer se interessar por o assunto. Primeiramente é isso. Mas isso não significa que um professor doutor
pós-doutor não possa ter esse livro, não possa recorrer a este livro. Entendeu? Aí, mas o que acontece? Por ser uma iniciação, o total desse livro de páginas é 280. Então, pode ter cuidado que ele vai abordar os temas da história da filosofia dos pré-socráticos a Wittgenstein de uma maneira bem sucinta. E nesse sentido também abordando temas que, segundo o autor, ideias que são principais de cada filósofo. Então, por exemplo, quando ele vai abordar Descartes, ele vai pegar as meditações metafísicas e vai pegar ali a questão do cogito, a questão do gênio maligno, a questão do argumento ontológico. Então, ele vai pegar várias páginas e vai dissecar e focar nessa questão. Não que ele não possa citar, por exemplo, o discurso do método, as paixões da alma. Ele vai citar de uma maneira breve do que trata a obra, mas ele não vai se aprofundar sobre isso. Entendeu? Uma coisa interessante nesse manual é o fato de que o Danilo Marcondes, ele insere você no contexto em que essas ideias estão acontecendo. Entendeu? Então, assim, o surgimento da filosofia, ele vai colocar ali a questão das tragédias de Homero, da Ilíada, da Odisseia, o contexto da democracia em que a filosofia está ali inserida. Entendeu? Ele vai pegar e falar, dar o aporte histórico dos imperadores, dos líderes ali da Grécia, Clístenes, Solon, Drácon. Então ele vai inserir isso para que você possa entender o contexto em que tudo aquilo está acontecendo. Por exemplo, na modernidade, como eu estou dizendo, às vezes a abordagem de um autor, ele vai privilegiar certas coisas que talvez para quem está lendo seria descartável, inútil, mas você vai ganhar em outro ponto. Neste caso, como eu disse, na modernidade, ele vai dar várias páginas para falar do contexto histórico da Reforma Protestante, do final ali da Idade Média, da crise da Igreja Católica. Ele vai falar muito da história e da ciência moderna que está surgindo, para inserir, para você entender ali o contexto em que essas ideias estão surgindo. E, obviamente, você vai perder em algum aspecto, por quê? Porque essas páginas poderiam estar focando naqueles que poderiam ser os filósofos principais, ou abordando mais, aprofundando mais esses principais filósofos, por exemplo, sei lá, Bacon, Descartes, Spinoza, tal. Não que ele não venha abordar, mas talvez para o leitor vai ficar essa questão. Então, assim, por exemplo, outra coisa interessante que eu acho nesse livro é que o Danilo, muito embora ele deixe claro de que ele não tem uma proposta de ser um scholar. O que é um scholar? Um especialista de dissecar interpretações sobre os filósofos, sobre um especialista, o que seria o significado de aprofundar aquilo ali para tirar numa discussão de especialistas. Ainda assim, ele dá certos insights que parecem ser de um especialista. Então, por exemplo, quando ele pega os pré-socráticos, ele vai pegar uma certa corrente pré-socrática e falar: esses pré-socráticos, eles têm uma ênfase mais abstrata. E os outros pré-socráticos têm uma ênfase mais natural ou mais empírica. Que geralmente, até no livro de introdução aos pré-socráticos, talvez você não tenha esses insights. Entendeu? Por exemplo, no caso de Descartes, ele vai colocar várias questões ali do problema do cogito, do solipsismo, da questão do penso logo existo, talvez não se refira necessariamente ao eu, mas à existência de algo, de um pensamento que não necessariamente é eu, que talvez às vezes, até mesmo por uma pessoa ali que é um scholar, às vezes não dá esses insights, entendeu? E aí você vai ter aqui a tradição do empirismo, da filosofia política moderna. Você vai ter os contemporâneos, você tem aqui Nietzsche, Schopenhauer, você tem o próprio Wittgenstein, e muito embora
é, ele fale aqui até Wittgenstein, de alguma maneira ele ultrapassa, né, essa perspectiva, na medida em que ele, de alguma maneira, dá alguns insights sobre filósofos que surgiram um pouco depois a esses. Então, assim, ele vai dar um foco, obviamente, nos principais filósofos e nas principais ideias. Filósofos essenciais para que você possa conhecer. Então, você vai ter lá pré-socrático, Sócrates. Você vai ver porque existe uma definição de pré-socráticos com referência a Sócrates. Qual foi a ruptura ali que teve com Platão? Você tem ali Aristóteles, Plotino, Próclo. Aí você tem ali o início ali do período medieval, a discussão da filosofia cristã que começa antes até com a filosofia judaica. Mesmo que ele não vá aprofundar, ele vai citar isso. Ou seja, coisas que talvez você, num curso de filosofia, de história da filosofia, você nem vai encontrar. Entendeu? Você tem ali Fílon de Alexandria, você tem a filosofia cristã ali, patrística, onde alguns vão dar uma ênfase mais filosófica, outros vão ter uma reação negativa com relação à filosofia. Ele vai dizer por que a filosofia, ali no início da Idade Média, não teve tantos representantes. Aí ele vai colocar você dentro do contexto histórico, onde ali os árabes trouxeram a obra de Aristóteles, e aí você tem a questão da escolástica, Tomás de Aquino, você tem ali Anselmo de Cantuária, Abelardo, você tem a crise da escolástica com Guilherme de Ockham, e você tem aqui na contemporaneidade até mesmo a escola de Frankfurt, onde ele vai citar vários desses autores, a importância, o marxismo, entendeu? Então, assim, todos aqueles principais filósofos, mesmo que de uma maneira introdutória ou iniciática, daquilo que é inicial que você precisa saber, você vai ter aqui. E eu, mesmo tendo, depois de vários anos, feito o curso de filosofia, eu sempre estou lendo esse livro e recorrendo a esse livro. E por que uma iniciação à história da filosofia? Porque você tem que começar com as coisas mais simples. Não adianta você ter um volume altamente complexo de respostas e objeções aos clássicos da filosofia se antes você não compreendeu o beabá através de uma iniciação à história da filosofia. Entendeu? Então você tem que começar pelo início e não querer algo mais abrangente, sendo que você não tem um domínio daquilo que seria mais rudimentar. Então a gente não começa pelo meio nem pelo final, a gente começa pelo início. Então essa obra aqui é um clássico, é tanto que tem aqui, ó, 14ª reimpressão, ou seja, porque é um livro, esse livro aqui em questão, provavelmente tem outras reimpressões, outras edições, e é um livro que eu confesso para vocês, sempre recorro, e aqui, ao final de cada capítulo, ele tem ali referências para você buscar, livros de indicação, ele tem perguntas como um questionário daquilo que você aprendeu sobre o assunto, e um resumo, e um quadro de resumo assim, sintático, sobre as principais coisas que estão faladas naquele capítulo. Então, é altamente didático, a linguagem é clara, ele usa termos técnicos quando é necessário, sem abusar no sentido de confundir a mente do leitor. E, convenhamos, 280 páginas para você ler toda a história da filosofia é tranquilo para qualquer pessoa. Talvez você leia aqui em 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias. Claro que sempre é bom você ler pausadamente para você absorver, porque aqui é um livro de estudo, é um livro técnico. Então você tem que ruminar um pouco para que você possa absorver tudo aquilo de bom de que essa literatura tem a oferecer. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Tenham o nosso Kawaii, o nosso Pix, para aí vocês contribuírem aí. E vejo vocês até a próxima.